Boa noite, ouvintes do Viva Bem Multimídia. Nesta quinta-feira, dentro da Semana da Reforma Protestante, nós estamos trazendo um tema que, com certeza, é importante para o dia a dia das nossas vidas, porque foi esta exatamente a intenção de Martim Lutero: trazer a Bíblia para o dia a dia de todas as pessoas, de todo cristão. E para isso nós estamos neste Viva Bem Multimídia de hoje recebendo Osmar Witt, que é pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Hoje tem uma função especial junto ao Arquivo Histórico e na docência também da Faculdade Zeste de São Leopoldo, e alguém que dentro da sua caminhada se aperfeiçoou também no conhecimento e aprofundou-se no conhecimento de Martim Lutero. E quero, em primeiro lugar, agradecer a disposição do colega Osmar em aceitar estar conosco. E, Osmar, por favor, a tua saudação inicial para os nossos internautas aqui no nosso programa desta quinta-feira à noite. Um cordial boa noite. É para mim uma grata satisfação poder participar deste programa e compartilhar algumas ênfases, alguns aspectos que são fundamentais naquilo que foi o movimento de reforma em termos históricos, mas também naquilo que ele representa para a nossa vida de fé nos dias de hoje. Eu acho que Obrigado pelo convite. Sim, é um prazer. É sempre bom conversar com quem sabe das coisas. Tá bom. Osmar, você já usou uma expressão muito importante, eu gostaria exatamente de começar com ela, aproveitando o gancho aqui. Você usou a expressão movimento. Geralmente nós pensamos nos fatos históricos como eventos, e de fato alguns deles vararam séculos. O próprio movimento da Reforma Protestante é exatamente esta palavra que está por trás. Um movimento, onde esse movimento se fez sentir naquela época. Nós estamos agora em 2020 celebrando 503 anos daquele momento histórico dentro do movimento da reforma, mas onde estava esse movimento fervilhando antes, durante todo o movimento que nós chamamos hoje de reforma, né? Pois é de fato uma questão bem importante e abrangente, né? Assim como você a coloca. O movimento de reforma, ou mesmo de reformas do século XVI, ele, em boa medida, é o ápice de todo um movimento que já o antecede. O anseio por reforma na igreja medieval já vem pelo menos de um século antes, quando pessoas foram perseguidas por suas convicções teológicas, biblicamente fundamentadas, mas que encontraram barreira numa instituição que era a Igreja Romana à época, que não admitia divergência. Então, por exemplo, John Hus, condenado à fogueira em 1416, um século antes, portanto, do início oficial do movimento de reforma, ele já defendia questões que depois Lutero foi retomar, né? A centralidade da escritura, o valor das decisões conciliares no âmbito da igreja, são temas com os quais a reforma do século XVI vai se ocupar, mas que já a antecediam em boa medida. Além disso, a pessoa no século XVI, quando falava de reforma, ela não estava só pensando em mudanças na igreja, mas sim naquela estrutura social que se vivia ali no fim da Idade Média. É um tempo de grandes transformações. A sociedade europeia, a sociedade cristã ocidental, vive momento de grandes transformações em termos mundiais. E isso, esse anseio por mudança ganha expressão, ganha concretude no movimento de reforma, que tem uma inspiração fundamentalmente de fé cristã,
mas que se movimenta dentro de um ambiente de cristandade, onde igreja e Estado estão intimamente vinculados e se respaldando mutuamente. Então, quando se fala de reforma da igreja, inevitavelmente isso vai respingar também na mudança da sociedade. Talvez, inclusive, de uma forma muito mais coligada à questão da escola, a questão da formação, a questão da família e a religiosidade estavam muito mais próximas, e quando se falava, falava-se de um todo, e hoje nós vivemos num mundo fatiado, num mundo seccionado, onde cada um desses setores da vida, às vezes, não é que ele tenta, mas ele é quase que obrigatoriamente jogado a lutar, independente pela sua sobrevivência, porque a igreja se ocupa com as suas coisas para manter os seus princípios. O Estado precisa estar esperto, ativo, para conseguir cumprir com suas funções. E assim, se a gente pensasse nesse fatiamento de hoje, fica até um pouco difícil entender que o chamado movimento da reforma era um movimento por reformas, em todo o sentido da vida, né? A história depois do século XVI continuou, né? Claro. E o que nós temos hoje em termos de organização, sobretudo no mundo ocidental, com nossas sociedades baseadas em modelos democráticos, né? E de separação de igreja e Estado, quer dizer, onde as competências ficam claramente definidas e distinguidas, ainda que possa haver cooperação em áreas como você citou, por exemplo, da educação, né? Mas nem é só na educação, tem outras áreas de assistência social, por exemplo, a área de saúde, tem muitos campos onde igrejas e Estado cooperam, mas a rigor, constitucionalmente, né? As nossas atribuições estão claramente distinguidas. E hoje, quando recuperamos o tema da reforma da igreja, mesmo tendo essa dimensão histórica de que ela se deu num momento de regime de cristandade, né, que hoje não existe mais, mas aquela inspiração, ela nos movimenta também hoje na direção de dar uma contribuição significativa na sociedade em que a gente vive, a partir da fé e a partir da igreja onde nós nos encontramos. Se nós olhamos 3 anos atrás, quando foi a grande celebração, então, a nível internacional dos 500 anos da Reforma Luterana, parece que é sempre mais fácil que os nossos desejos, pensamentos, a vontade estejam voltados a um evento que perdurou por 5 séculos, mas quando a gente vai chegando nos anos quebrados, 501, 502, 503, meio parecido com os nossos aniversários, né? O cara foi fazer 53, 67, isso é grande coisa, um ano a mais, mas quando o cara consegue arredondar e diz, eu fiz 60, opa, esse aí entrou para uma nova fase, ele aí fez 70. Os 500 anos de Lutero deixaram uma marca nessas grandes celebrações de 3 anos atrás, ou é preciso que, de fato, a gente, passados os 500 anos, continue fazendo aquilo que no popular a gente diz o feijão com arroz, não deixar passar aquilo que de fato fez com que este movimento fosse tão importante durante esse tempo todo e continua sendo importante hoje? Eu penso que os momentos celebrativos, os momentos assim marcantes, eles são fundamentais também na vida da igreja, né? Então, celebrar condignamente aqueles 500 anos me parece que foi oportuno, foi momento de resgatar elementos da nossa tradição confessional, que talvez por uma ou outra razão estivessem mais esquecidos ou deixados de lado. Então, uma festa assim grande como foi 17, ela possibilita que uma série de temas sejam de novo recuperados e revisitados, reestudados. E eu acho que, nesse sentido, a tarefa continua, né? Para nós que agora festejamos a data quebrada. Então, talvez até seja oportuno que, justamente aí, nós agora estamos festejando também 500 anos daqueles que foram considerados os textos
fundantes, aqueles que reúnem a teologia que o reformador Martim Lutero quis trazer para o seu tempo e pela qual ele foi também perseguido, né? Mas é de 1520 o texto da Liberdade Cristã, onde Lutero acentua que a pessoa cristã é livre de ter de construir a sua própria salvação. Pela fé em Jesus Cristo, nós já temos a promessa da salvação, que é por graça e não por obra. E, ao mesmo tempo, essa fé que nos faz livres também nos faz livres para o agir, para a diaconia, para a atuação em amor em favor do nosso semelhante. Então, esse texto faz 500 anos. Tem o texto das boas obras, que Lutero escreveu justamente porque foi criticado por essa sua doutrina da justificação sola gratia e sola fide, né? Daí ele escreveu das boas obras dizendo: eu não disse que o cristão não faz ou não deve fazer boas obras, eu só escrevi que não é por causa delas que nós nos tornamos salvos, mas fé sempre se traduz também em obras, ou é morta, como diz Tiago em sua carta. Então, esse texto é importante, faz 500 anos esse ano. Um outro é A Nobreza Cristã da Nação Alemã, onde Lutero, em seu tempo, chama os príncipes, ou seja, as autoridades constituídas, para que elas intervenham nas questões religiosas que, de outro modo, não seriam levadas adiante. E esse texto, então, por esse caráter também, acabou fundamentando aquilo que na tradição luterana é chamado de sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. Então, esse é um tema central, importante da reforma e que faz 500 anos, em 20. E o outro ainda é do cativeiro babilônico da igreja, onde o Lutero faz uma avaliação da teologia sacramental da igreja de seu tempo e fundamenta o uso e a prática do batismo e da Santa Ceia como sacramentos instituídos pelo Senhor para a sua igreja. Então, nós temos também, nesse ano, ainda algumas coisas que são digamos 500. assim, são 500, mas que mostram que esse movimento que lá em 17 teve início pelas 95 teses, ele, na sequência, produziu muitos estudos, muito engajamento e muita polêmica em seu tempo. Essa é outra questão muito importante. Quando se fala em movimentos ou quando se fala em épocas, a tendência também é sempre criar heróis. Heróis que acabam, de um certo modo, endeusando uma ideia, uma proposta de trabalho, e quase sempre se pinçam apenas aqueles momentos. Ele pregou as 95 teses. Nossa, fazer isso naquele dia, às vésperas de uma grande movimentação na igreja de Wittenberg. Ele foi lá e naquele dia fez isso, fez aquilo. Mas todo o movimento, por isso achei essa palavra extremamente importante, Osmar, de que, de fato, há por trás de tudo isso, e você citou no caso de Lutero, uma caminhada, um tempo de estudo, um tempo de pesquisa, a vida devocional pessoal, muitos dos escritos de Lutero, desde os mais simples, a panfletagem que surgiu, muito simples, que começou a difundir as primeiras ideias que estavam ali, né? Depois, com a questão de ter chegado a essa possibilidade de, através de Gutenberg, a Bíblia poder ser o primeiro livro impresso, mas a gente continua ainda sempre gostando daquelas estátuas, né, que mostram um herói, mesmo Lutero com a Bíblia na mão. Claro que esse momento foi o marcante, né, mas para ele estar lá numa estátua em Wittenberg, por exemplo, ou em outras cidades, fizemos uma vez com um grupo de brasileiros o roteiro pela cidade de Lutero, então cada uma delas tem um monumento muito parecido, assim como os nossos heróis, né? Os heróis nacionais, os heróis do tempo da conquista e assim por diante, né? A gente sempre gosta destas figuras, né? E esquece isso que tu disse.
O que fez esta pessoa ser, de repente, esta figura notada por alguns dos seus atos que foram realmente marcantes, foi o pingadinho, o feijão com arroz, o sentar até de madrugada à luz de vela e escrever. Na vida de Lutero, muito mais ainda na sua reclusão. Talvez até seria bom lembrarmos um pouco o que isso significou no momento da história, não? Perfeito. Eu acho que nós temos hoje nessa direção do argumento que tu colocas, toda uma nova pesquisa que resgata, por exemplo, a contribuição que mulheres tiveram também no movimento de reforma. Durante muito tempo a gente olhou para as reformas do século XVI como movimentos capitaneados, né, por figuras masculinas, por homens. E aí, às vezes, ainda com essa perspectiva do heroísmo, do destaque. Acho que a leitura que mulheres hoje fazem da história da reforma, resgatando o lugar que também mulheres tiveram, nos ajuda a rever essa perspectiva e nos coloca num outro ângulo, que é o de ver a contribuição que diferentes figuras tiveram dentro do movimento. A possibilidade de, por exemplo, em 1530, levar uma confissão, depois chamada de Confissão de Augsburgo, né, para ser apresentada diante das autoridades reunidas na Dieta, né, isso mostra como tinha muita gente articulada, tanto teólogos, né, quanto grupos de mulheres que também acompanharam esses processos juntos com seu marido ou nos conventos onde elas viviam, né? E mesmo os príncipes que deram o seu apoio decisivo naquele momento para que a reforma pudesse ter sequência. Então, eu concordo, a avaliação histórica que a gente precisa fazer precisa considerar as diferentes influências e olhar para essas figuras mais heróicas, que recebem esse destaque especial, né, justamente, né, até, mas que não são todo o movimento. A reforma, ela é, sobretudo, um chamado a viver o Evangelho de Jesus Cristo. E esse chamado é dirigido a todas as pessoas. Acho que o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, mais que tudo, acentua esse aspecto de que para cada pessoa batizada dentro da comunidade, há um convite a se confrontar e a seguir o Evangelho de Jesus Cristo em todas as épocas. E isso é mais fundamental na reforma do que o destaque eventual que se possa dar a Lutero ou a qualquer outro personagem. Sim, sim. O próprio Lutero, se me permite ainda, o próprio Lutero tinha resistência contra o uso do seu nome para esse movimento que surgiu a partir da sua atuação, né? Então ele diz, olha, eu não morri por ninguém, quem deu a vida foi Jesus. Então nós temos que nos identificar por esse que deu a vida por nós. E isso abre toda uma dimensão ecumênica dentro do movimento da reforma. Luteranos e luteranas são, sobretudo, ecumênicos nesse sentido de não se acharem os únicos detentores da verdade, mas de estarem abertos a todas as pessoas que estão a caminho, né, com Jesus na vida. É isso, a meu ver. E, de fato, Martim Lutero ele teria muito mais do que ele disse e escreveu para fazer, mas a gente imagina um doutor com suas aulas, alguém exercendo o sacerdócio, alguém tendo pessoas começando a ficar curiosas à sua volta e vindo para buscar orientação. Tudo isso se tornou um verdadeiro rebuliço, digamos assim, na vida na época, que o próprio Lutero começou a ter que priorizar algumas coisas. Eu entendo que foi exatamente ali que surgiram uma das formas como o movimento da reforma é conhecido, é pelos solos, né? Aqueles 4 pilares que acabaram depois ainda dentro do solo e deu glória, sendo só a Deus a glória como um 5º pilar.
dentro dessa maneira de se reinterpretar tudo isso, né? Mas era tipo assim, tem tanta coisa boa que pode ser dito, tem tanta coisa que é importante, mas se a gente pudesse, depois de, eu não sei se Lutero chegou a pensar assim, mas se daqui a 100, 200, 300 anos, para nós hoje seria daqui a 503 anos, eles vão olhar para trás, para todo esse movimento, eu quero que pelo menos esses pilares, ninguém esqueça que eles ficam lá.
E eu acho que uma das características da teologia luterana é justamente essa, de apostar na maturidade da fé das pessoas, de estimular a que as pessoas examinem as Escrituras, que elas mesmas construam suas convicções, que a sua contribuição não seja passiva, mas ativa na vida da igreja. Isso me parece uma herança fundamental que a gente recebe da reforma luterana. Igrejas luteranas não deveriam estar felizes só de ter membros contribuintes lá no fichário. Pelo contrário, nós queremos pessoas que vivam a sua fé na igreja e na sociedade, no dia a dia de suas vidas, o que significa seguir Jesus Cristo e o seu evangelho em nosso mundo. Eu acho que esse é o desafio que está posto para todos nós. Agora, nós não podemos deixar passar, estamos à antevéspera do dia 31, de que este ano foi atípico também, onde exatamente, inclusive agora para estas celebrações dos 503 anos da Reforma, pouca coisa de movimentos acabará acontecendo, porque as igrejas estão ainda aos poucos voltando a se encontrar presencialmente. Há comunidades que ainda continuam com celebrações virtuais, que foi uma nova forma de trazer para dentro da realidade da igreja e do mundo a presença luterana, outras comunidades voltando aos poucos, ainda sem reunir grupos, mas um culto cada semana, cada 2 semanas. Você entende que talvez esta forma diferente de que neste ano de 2020 se teve que adaptar aos protocolos e a esta realidade para manter exatamente o vínculo, porque era um dos pontos chaves dentro do movimento da reforma era criar a vida comunitária, a congregação de todos os santos, de todos os crentes, né? E quando isso é prejudicado pelo não poder reunir-se, Osmar, como é que a gente busca os fundamentos da reforma quando um deles é encontrar-se e o pessoal não se encontra? E a gente não quer substituir o presencial pelo virtual, porque a gente sabe que, de fato, é diferente a realidade, não é? Eu também sou da opinião de que o encontro presencial não pode ser substituído pelo encontro virtual. Ainda assim como nós estamos aqui agora, essa virtualidade permite que a gente esteja em contato, permite que a gente possa se alimentar espiritualmente também, né? E eu acho que nesse sentido as comunidades deram um testemunho bonito e vigoroso ao levar as suas atividades para o campo da virtualidade e, neste momento, evitar as aglomerações. Na medida em que se vai constatando que a crise mais aguda passou, é natural que as comunidades também comecem a repensar atividades presenciais com todos os cuidados e tudo o que todos os protocolos são necessários, né? Mas eu concordo, a virtualidade não substitui a presencialidade. E, no entanto, eu acho que isso também faz parte desse tempo, a gente descobriu que na virtualidade há um potencial maior até do que a gente imaginava. Quer dizer, a gente pode realmente fazer muita coisa virtualmente, sobretudo no que diz respeito às nossas reuniões, nossas assembleias e tal. Acho que ali tem campo. Algumas coisas, me parece, vieram para ficar, mas não substitui o olho no olho, o calor da amizade, da proximidade que a gente experimenta na comunidade. E com ferramentas que já estavam aí à disposição de todos,
Você está numa instituição que é a Faculdade ZESP, que já trabalha com EAD há um bom tempo, que através do Centro de Multimídia já trabalhou também a produção de material para que não ficássemos apenas ao encontrar-se em comunidade uma vez por semana, porque a vida da Igreja Luterana ela também mudou bastante. Se nós olhamos para o momento de 500 anos atrás, onde o centro sempre estava na igreja, e com Lutero começou a haver um movimento também para outros lugares, né? Quer dizer, onde o povo está, é ali que a igreja está reunida. Nós hoje temos realidades extremamente diferentes, onde pessoas nem têm a tradicional igreja, templo construído com torre, relógio, se reúnem já em salões comunitários que servem para várias funções, e é tão igreja, é tão culto quanto se fosse numa igreja histórica que já tenha lá seus 200, 300 anos, pensando na nossa realidade brasileira. Isso não diminui, como no caso a luta dos evangélicos em terem torre nas suas igrejas aqui no Brasil, né? Depois da questão que era do Império, mas de também dizer assim que não é a torre que faz a igreja, é quem está debaixo da torre e dentro da igreja é que faz a igreja acontecer. Isso é uma das grandes forças e também frutos daquele movimento da reforma que você colocou muito. Somos todos e todas pedras vivas nessa construção, né? Não é só o prédio em si, mas a igreja, fundamentalmente, são as pessoas que se reúnem para celebrar sua fé e partilhar a sua fé. Acho que isso é fundamental. Agora, passando tudo isto, a gente de fato não sabe quando vai passar, por isso não podemos nos ater muito a essas conjecturas, porque ainda estamos muito no campo da adivinhação. Mas você disse muito bem, o virtual nos ensinou alguma coisa. Nos ensinou que talvez nem sempre precisamos fazer reuniões onde pessoas tiram uma semana inteira e acabam se encontrando num determinado lugar, alugando um espaço e tratando de assuntos que podem, de repente, de forma coordenada, e isso tem acontecido nas várias instâncias, as comunidades aprenderam a criar grupos de trabalho, de reflexão, aulas de ensino confirmatório passaram a ser transmitidas, digamos assim, nesse novo formato. Quer dizer, aquele celular que incomoda o pastor, o catequista, o professor no ensino confirmatório, porque por baixo da mesa está lá o estudante. Vai virar ferramenta. Lá por baixo da mesa está ele mandando um WhatsApp para o carinha do outro lado da mesa para mandar o recado, de repente é ferramenta. E o pastor está lá e ele diz assim, vamos lá galera, vamos lá, o link hoje é esse, está aqui a nossa aula. As escolas, a mesma coisa, mesmo que estejam voltando aos poucos agora com as turmas dos mais pequenos, né? Mas eu concordo contigo e vejo exatamente aí está uma lição que nós tenhamos que tirar. Que tipo de igreja nós vamos ter após esta realidade? Quanto de casamento haverá entre virtualidade e presencialidade para a igreja conseguir manter aquilo que deve ser o seu diferencial, especialmente como Igreja da Reforma. Eu não sei se já temos alguns indícios, algumas possibilidades, ou nós podemos aqui fazer algumas conjecturas de como nós estamos vendo isso depois desses 7 meses e meio passados, né? De fato, eu não poderia partilhar senão uma impressão muito pessoal sobre isso, né? Do modo como eu tenho experimentado. Eu tenho estudantes na teologia que têm acompanhado nossas aulas remotas, né? Porque as aulas também não estão mais acontecendo, também não lá na teologia, ainda que os grupos sejam pequenos, mas a necessidade de cuidado é muito grande, né? Nós todos temos inúmeros contatos fora do espaço da escola e isso coloca toda a comunidade em risco. Então, nossas aulas também são remotas. E, no entanto, eu ouço dos estudantes dizerem, olha, uma aula presencial tem outra dinâmica, ela me possibilita
outras aproximações que aqui pela internet talvez não aconteçam. Sobretudo para nós no campo da teologia, que lidamos com preparo de pessoas para o exercício do ministério, essa relação pessoal, me parece, ela é fundamental, sempre vai ser. Né? Acho que nós não vamos transferir tudo para o campo virtual, mas tenho consciência de que também a coisa não vai ficar como era. Tem elementos que vieram para ficar e que realmente vão trazer mudanças. Isso pensando no espaço agora da formação teológica. Mas na vida da igreja, acho que vai se dar algo semelhante. Tem, nesse momento, muita saudade do retorno. A gente escuta isso de diferentes espaços. Né? Todo mundo quer voltar, até porque todo mundo quer voltar ao que era antes em relação a tudo. Né? Todo mundo um pouco cansado disso, né? Que estamos vivendo. E, no entanto, justamente aí eu acho reside o nosso desafio agora. A gente tem que ir trabalhando a consciência de que tem um momento novo diante de nós. Nós estamos vivendo, experimentando um momento de transformação que não é superficial, que não veio para ficar só 1 ano ou 2, mas são coisas que vão nos acompanhar daqui para frente. Eu acho que nesse aspecto, essa pandemia tem nos instigado a buscar algo mais, né? Osmar, eu acho que ainda seria importante, exatamente neste movimento da reforma, olhando 503 anos depois e olhando para os 4 pilares básicos que foram colocados, talvez nos perguntarmos como é que nós podemos trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, seja pela nossa maneira de viver a fé, tema que estávamos mesmo conversando agora, mas também a nossa presença dentro da sociedade, o que significa para nós sermos herdeiros desta mensagem do solo Christus, sola gratia, sola fide, sola escritura, quer dizer, de que a Bíblia continua sendo aquela que aponta para a fé na pessoa única de Jesus, para que nós possamos viver por graça e fé. Como a gente consegue traduzir isto para o viver cristão no mundo em que nós estamos hoje, não apenas por esta realidade passageira, momentânea, mas como cristãos, como você bem disse antes, muita coisa mudou em outras áreas, agora está sendo alterado também alguns protocolos na nossa maneira de viver a nossa fé, mas como esses 4 pilares continuam se mostrando importantes e necessários e que cara eles têm para os dias de hoje, Osmar? Há anos atrás, o teólogo Leonardo Boff escreveu um livrinho chamado Como Falar da Cruz numa Sociedade de Crucificados. Eu acho que esse é um pouco o desafio também para nós e para a nossa identidade luterana em nossos dias. Como falar da graça numa sociedade onde nada mais é de graça. A gente tem a impressão de que tudo tem seu preço, tudo é medido e quantificado. E a mensagem da graça, ela, a meu ver, subverte um pouco essa ordem. Né? Falar da graça significa também tomar postura quando nos apresentam formas de fé ou de religiosidade que apostam de novo na negociação com Deus, que insistem que é preciso que você faça sacrifício para merecer aquilo que Deus tem para te dar em termos de bênção. Acho que aqui reside um elemento que tem a ver com a nossa tradição confessional. Sim. Anunciar a graça, acentuar sempre de novo que a vontade de Deus se move por seu amor por nós, Sim. revelado na cruz, e não por aquilo que a gente, de uma ou de outra maneira, faz para agradar ou para merecer a benevolência de Deus. Fundamental acentuar que a nossa salvação depende daquilo que Deus fez em direção a nós, em Jesus Cristo. Ele se encarnou,
para estar próximo de nós. O Lutero insistia que o rosto de Deus para o qual nós devemos olhar é o rosto do Cristo e este crucificado. Então, ali eu acho que nós temos uma contribuição da nossa herança teológica que faz muito sentido também hoje, sobretudo quando a pessoa se sente desamparada, se sente no fundo do poço, como se diz. Ela pensa que não tem mais ninguém por ela, porque o desamparo é total. Nesse momento, a teologia da graça, que acentua que Deus está próximo de nós, também na nossa dor, também no nosso sofrimento, que na cruz Deus conhece também a nossa dor. Essa mensagem, me parece, tem uma contribuição para dar hoje e em todas as épocas, porque ela tem a ver com o destino humano, né? Tem a ver com aquilo que nós somos e fazemos. Será que a gente pode arriscar dizer que o mundo, de um certo modo, está esperando que ainda estes resquícios, mas, por outro lado, sinais claros e pilares da presença luterana no mundo de hoje aconteça? Porque nós vivemos hoje um excesso de informação, mas isso não significa um excesso de formação. Pessoas estão mais informadas, mas infelizmente muito desta informação acaba sendo desinformação, o que também diz respeito à igreja. Hoje você encontra a igreja no jornal, na revista, na rua, na panfletagem, no que é enfiado por baixo da tua porta, na tela da TV, na internet, cada vez mais hoje com essa busca ao autoconhecimento, né? E aí voltarmos 503 anos atrás e buscar os fundamentos. Eu às vezes arrisco a dizer que as pessoas sentem um pouco a falta de alguma coisa mais concreta, porque falar por falar, dizer por dizer e alvorar-se com isto como novos mensageiros de Deus, isso também não leva a nada. Por isso as pessoas acabam, se fôssemos traçar um gráfico, um verdadeiro eletrocardiograma, que quando ele sobe e desce, isso para a saúde é bom, mas quando isso diz respeito à vida religiosa, por exemplo, à vida com Deus, não é um bom sinal. É sinal de que nesse gráfico está havendo falta de alguma coisa um pouco mais estável. Nós temos o que contribuir com isso, Osmar? Talvez essa seja uma das nossas dívidas, né? Algo que a gente, digamos assim, é parte da nossa herança, é parte daquilo que nós recebemos das gerações que nos antecederam na fé, mas que nós nem sempre conseguimos expressar devidamente ou transformar em atitudes devidamente. E talvez um pouco do nosso jeito introvertido de ser igreja seja responsável por isso, né? De que a gente tem uma contribuição para dar, entende que tem, sim, mas historicamente, pelo menos, alguma timidez faz com que a gente não dê com clareza esse recado. Muito bem, Osmar, nós estamos chegando ao final deste momento ao qual nós tínhamos disposto a conversar, e importante, então, para quem está nos acompanhando, nesta quinta-feira estamos, então, na antevéspera, nesse sábado, 31 de outubro, celebramos, mesmo que mais timidamente, esse ano, os 503 anos da Reforma Luterana. E voltamos àquele primeiro ponto do início da nossa conversa, do movimento da Reforma Luterana, arriscando a dizer que nós continuamos sendo parte de um movimento que já tem pelo menos 600 anos, se nós olhamos para aquelas colocações que o Osmar fez de que 100 anos antes de Lutero já havia muita coisa acontecendo. E agradecer a ti, colega Osmar, pela disposição, pelas colocações simples, claras e importantes para que o nosso internauta pudesse também acompanhar conosco tudo isso. Uma palavra final que você julga importante para a gente, vamos dizer assim, marcar os 503 anos da Reforma Luterana? Então, em primeiro lugar, eu agradeço também pelo convite para estar
no programa e poder partilhar com vocês esses pensamentos, né? Talvez como palavra de despedida, assim, para continuar a nossa reflexão, eu diria, se nós tomamos a reforma como movimento e entendemos que ela foi assim, começou como movimento e se traduziu em movimento nesses 500 anos, eu queria dizer, você que me ouve é convidado e convidada a fazer parte desse movimento. Ninguém é excluído, pelo contrário. Todas as pessoas são chamadas a se colocar em movimento no seguimento ao Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem central para mim na reforma. Muito obrigado. Agradecemos, então, ao entrevistado desta noite, professor e pastor Osmar Witt, por sua caminhada e por partilhar conosco esses princípios tão importantes sobre o movimento da Reforma Luterana. E agradecer a você que tem acompanhado Viva Bem Multimídia em nossas plataformas e convidar para um novo podcast inédito neste domingo, às 20h30. Desejamos a todos um bom feriadão e no meio do feriadão de finados, no domingo à noite tem podcast do Viva Bem Multimídia. Então, gente, uma boa noite e nos vemos num próximo momento.